Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando nosso minuto com a palavra. O evangelho de hoje, Jesus caminha sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo que vai de 22 ao 36. Ouçamos, pois, com muita fé, com muita devoção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem na barca e passar antes dele para a outra margem, junto a ele, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar, na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Enquanto os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas, e ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca e o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca, prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar conheceram e mandaram anunciar por todo ao redor. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocavam foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. É o que está aqui no Evangelho de hoje, no Mateus capítulo 14, versículo 22 e 36. Jesus caminha sobre as águas. Jesus vem de encontro com os discípulos e ali eles se amedrontam e começam a gritar, apavorados: é um fantasma! E Jesus, portanto, tranquiliza-os, dizendo: Ficai calmos, ficar tranquilos, sou eu. Pedro, então, naquele momento, toma a palavra e diz: Senhor, se és tu, ordena que eu vá de encontro a ti, caminhando também sobre as águas. E Pedro, de um breve momento, duvidou de Jesus, porque ele disse: Se és tu, ordena que eu vá de encontro. Só que ele teve medo. Jesus ordena, ele teve medo e começou a afundar. Depois gritou por socorro. E Jesus estendeu a mão, disse a ele: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Porque essa dúvida no seu coração. Portanto, Jesus caminha sobre as águas. Jesus está, naquele momento, diante dos discípulos. E, logo que ele sobe na barca, a barca chega ao outro lado. Todos reconheceram e começaram a vir ao encontro dele. Por quê? Queriam ser curados de alguma enfermidade, traziam os doentes e colocavam ali para que fosse tocado na hora do manto do Senhor. Que nós também possamos ir ao encontro do Senhor sempre, que nós possamos nos esforçar para estar diante de Deus e tocar nele, ser curados de nossas enfermidades, das nossas doenças, aquilo que nos repreende nesse mundo, que nós possamos, portanto, tirar de dentro de nós para poder estarmos na presença de Deus sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, que possamos todos nós termos uma segunda-feira abençoada na alegria e na glória do Pai. E que o Senhor nos fortaleça, nos ilumine hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso a todos. Fiquemos na paz de Deus e que Ele sempre nos acompanhe. Amém.